no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como é que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e a menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porventura eu não hei de ter contigo? Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça em teus olhos, dá-me um sinal de que és contigo, de que és comigo falas. Juízes 7:17. E disse-lhes Gideão: Olhai para mim e fazer como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim vos farareis. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã e eternamente. O que o nosso Deus, irmãos, Ele fez no passado, Ele também faz nos dias de hoje, para cada um de nós. Basta estar na presença dEle, irmãos, sempre na presença dEle, pedindo sempre perdão para os nossos pecados e agradecendo a Deus do que Ele tem dado para cada um de nós. Nunca reclamar e murmurar, nunca, porque o nosso Deus, Ele é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra e do mar. O que Ele tem do melhor, Ele vai dar para os seus filhos. E aquele que aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, esse vai ser o Filho de Deus. Porque aquele que não aceita Jesus, não está na presença de Deus. Eu sinto muito falar, porque a palavra de Deus fala que o homem sem Deus e sem Jesus não se torna filho de Deus. Mas o homem que aceita Jesus e aceita esse Deus Todo-Poderoso, esse sim se torna filho e filhas de Deus. Gideão, irmãos, era um homem muito pobre. A palavra de Deus fala que ele vivia numa família de pessoas pobres. Mas Gideão, irmãos, foi o 7º juiz da Bíblia. E Deus o escolheu, porque Deus achou Gideão um homem bom ao olho do nosso Deus. Quem sabe nessa noite, neste momento, Deus vem olhar para cada um de nós e vem achar graças aos olhos dele. Eu tenho certeza que ele vai se alegrar com a minha presença e a sua presença, está ouvindo a palavra dele,
comendo esse alimento maravilhoso, esse alimento que é para toda a vida, a palavra de Deus. Ela entra no coração do homem, irmãos, a palavra de Deus. Ela penetra, rasga o coração do homem. E o homem tem que aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida para cada um de nós. E Gideão, irmãos, triste, com medo da guerra, mais de 130.000 homens midianitas lutando contra Israel, destruindo o povo, acabando com o povo de Israel. 130.000 homens idólatras que acostumavam a ajoelhar diante de deuses. E Deus, olhando isso, vendo o seu povo ali sendo massacrado por milhares de homens, Deus, irmãos, ele olhou e disse: basta. E Deus escolheu Gideão para lutar com 130.000 medianitas. E Gideão, triste, pobre, ali no lagar, no lugar que era para pisado as uvas, mas ele estava no lugar malhando trigo. E ali naquele lugar ele olhava para as montanhas, para os lugares, com aquele medo daqueles midianitas, aquele soldado de ser morto, triste, amargurado. Um anjo, eu creio que esse anjo, irmãos, é o nosso Salvador Jesus Cristo, aparece para ele e fala para ele: Gideão, varão valoroso. Quem dera, irmãos, nosso Deus chegasse para cada um de nós e dissesse: homem e mulher de Deus valoroso. E Gideão, irmãos, ouviu isso da boca de Deus. Neste momento, Gideão ali olhando para esse anjo, e o anjo fala para ele: Gideão, você foi escolhido para salvar o povo de Israel dos midianitas. Gideão, irmãos, ele olha para o anjo desanimado, triste, por estar o povo dele sendo massacrado para aqueles midianitas, homens de um povo idólatra que servia a outros deuses. E ele, triste no lagar, ele fala para o anjo: quem sou eu para livrar o povo de Israel? Ele estava triste, irmão. Eu creio que ele estava triste mesmo. Talvez no seu coração ele pensava assim: Deus fez um milagre na vida de Davi, Deus fez um milagre na vida de Salomão, de Jacó, de Isaac, Abraão. Pensou no milagre que Deus colocou o povo para atravessar o Mar Vermelho, aquele grande milagre. Eu creio que passava tudo isso no coração dele, triste, pensando que Deus o tinha abandonado e abandonado o povo dele. Às vezes, irmãos, nós chegamos em dias, nas circunstâncias da nossa vida, e nós caímos numa tristeza, uma profunda amargura, pensando que Deus não está comigo, que Deus me abandonou, por que está acontecendo isso, aquilo, e a gente vem a ficar triste, pensando que Deus nunca vai fazer um milagre na nossa vida. Mas Deus, irmãos, o poder dele, se nós tornarmos filhos e filhas dele, ele vai fazer milagre nas nossas vidas. Por quê? O que um pai, o que uma mãe não faz para o seu filho? Muita coisa. O pai e a mãe faz de tudo para os filhos, tudo. E Deus, que é o nosso pai, irmãos, ele faz de tudo para nós. Ele não gosta de ver o servo dele triste, de cabeça abaixada. Deus gosta de ver o servo dele de cabeça erguida, enfrentar os problemas e nunca olhar para trás, e nunca sair da presença dele, nem desviar. Porque aquele que desvia,
aquele que recua. A palavra de Deus fala, irmãos, eu creio que Deus até tira os anjos de perto da pessoa. Ele tira, eu tenho certeza que Ele tira, porque a pessoa está afastando dele, se desviando. E aquele que recuar, disse Deus, na sua alma eu não tomo prazer. Eu quero estar tendo sempre da presença de Deus, irmãos, para que Deus tenha o prazer de me abençoar cada dia mais, dando saúde, cuidando da minha família, do meu lar. É isso que Deus quer nas suas vidas, sempre na presença dele. E a Gideão reclama para o anjo: quem sou eu? Mas o anjo fala para ele: Deus te escolheu, Gideão. Nesse momento, irmãos, Gideão, para fazer um teste com aquele anjo, ele fala assim: anjo, espera um pouquinho aqui. Os irmãos, se puder ler em Juízes em casa, os irmãos vão entender bem do que eu estou falando, que está na Bíblia, e do que é a palavra de Deus para o homem. Ele fala para o anjo: espera só um pouquinho aqui, anjo, que eu vou ali e já volto. Ele vai, irmãos, ali na sua casa, pega bolos, se não me engano ali, azeite, uns caldos ali, pega ali bolos, caldos, e se não me engano azeite, e leva para o anjo. Mas o anjo ali não come. O anjo só fala para ele assim: ó, tudo que você tem, coloca em cima da pedra. E o Gideão pega ali os seus bolos, os seus caldos, coloca ali em cima da pedra. E o anjo, com a sua vara, só toca naqueles alimentos, se transforma em fogo e sobe como incenso suave a Deus naquele momento. E Gideão tem um susto, e ele crê que Deus estava ali com ele naquele momento. E Gideão, irmãos, naquele momento começa a obra e a maravilha de Deus na vida dele. E Gideão, irmãos, ele tinha um pai idólatra, um pai que fazia muitos ídolos para o povo de Israel. O povo de Israel e um homem fazendo estátuas de pau, de pedra, de bronze, de prata, fazendo o povo ali se desviar da presença de Deus e esquecer do Deus vivo e adorar estátuas, esquecendo do Deus verdadeiro, que é invisível, mas está dentro de nossos corações, ao único que é digno de receber toda a honra. E Gideão, irmãos, ele, com essa missão que o anjo dá para ele ali, vendo seu pai idólatra, mas Deus fala para ele novamente. Deus, irmãos, ele arruma 1000 maneiras de falar com o homem, 1000 maneiras. Às vezes ele faz teste conosco, às vezes ele usa pessoas para falar conosco. Há 30 anos, irmãos, eu vou dar um testemunho para os irmãos, que nós estamos em vigília, eu quero pregar aqui, tomar o tempo dos irmãos, eu quero pedir, pelo amor de Deus, que os irmãos tenham paciência para ouvir a palavra de Deus. Porque há 30 anos, irmãos, eu era pessoa desviada, com o vício de cigarro, de beber. Eu ia nas igrejas, aceitava Jesus, aceitei Jesus acho umas 10 vezes. Ia na igreja, aceitava Jesus, ia na outra igreja, aceitava Jesus, mas nunca aceitava Jesus. E um dia, irmãos, numa igreja que eu estava, num círculo de oração, muitas irmãs estavam de joelho, uma irmã saiu lá da frente de joelho e veio na minha presença. E ela falou assim: se você recuar, eu me afastarei de ti. E naquela hora, irmãos, eu guardei aquilo no meu coração.
Comecei a ser abençoado por Deus, ele firme na igreja, o mundo atrativo, querendo me tirar da presença de Deus, mas aquela palavra estava no meu coração: se você recuar, eu vou recuar de ti, vou afastar de ti. E estou 30 anos, irmãos, nunca recuei e afastei de Deus, nunca. Com 2 anos dois anos na igreja, eu fui no monte, falei para Deus: parem de me provar, que eu nunca vou sair da sua presença, nunca, não me prove mais. Mas Deus prova, né, irmãos? Que Ele não quer deixar a gente se enferrujar, Ele está sempre nos provando com esse mundo. Mas as provações vêm, as lutas vêm, e eu estou aqui firme na presença de Deus. Nunca eu vou sair da presença de Deus, irmão. Nunca. Nunca. E Deus fala com Gideão: Gideão, você tem um pai idólatra. Pega um boi, Gideão. Vai lá no monte. Um boi, irmãos, que era o boi do próprio pai dele. Pega um boi do seu pai. Leva lá no monte. E nesse monte, Gideão, você mata esse boi. Primeiro destrua todo aquele altar que está lá de ídolos, de imagem. Destrua tudo aqueles ídolos que estão lá naquele monte, que o povo costumava ali adorar a Deus. Destrui tudo, Gideão. Na hora que se destruir, coloque o boi, mate o boi, coloque o boi no altar e sacrifica ao Deus poderoso. E Gideão, uma noite, ele pegou o boi, levou lá no monte, colocou isso na pedra, destruiu os ídolos, queimou o boi e fez o sacrifício a Deus. De manhã o povo acorda assustado, não tem mais nenhum ídolo para adorar, nenhuma estátua. Eles vão na presença do pai de Gideão, eu não lembro o nome do pai de Gideão, e fala para o pai de Gideão: o seu filho quebrou todas as imagens que nós tínhamos e sacrificou um boi para o Deus Todo-Poderoso ali naquele altar. E o pai de Gideão, ele não falou nada, ficou quieto, porque era o filho dele, e ele sabia no fundo do coração dele que Gideão estava fazendo a coisa certa, destruindo o altar de deuses e sacrificando um boi ao Deus Todo-Poderoso. E a luta de Gideão começa, vai indo. E Gideão sabia, irmãos, que ele queria livrar o povo de Israel. Deus fala para ele: convoca 32 mil soldados. E Gideão, irmãos, foi e convocou 32 mil soldados, se não me engano, e levou esses 32 mil para guerrear contra 130 mil dos midianitas. Mas Deus fala com Gideão: Gideão, não vai ser com 32 mil que você vai vencer o povo dos midianitas. Esses 32 mil, fala para esse povo: quem quer ir embora, quem está desanimado, quem não quer ir para a guerra, pode ir embora. E Gideão fala para esses 32 mil: quem quer ir embora, vai. Eu não lembro a soma dos soldados, irmãos. É porque a soma é um pouquinho difícil para a cabeça mesmo. E nesses 32 mil, se não me engano, fica ali. Não, vai chegar lá ainda. Mas que fica 20 mil. 20 mil? É, 20 mil. Desses 32 mil vão embora um punhado de preguiçoso, não quer ir para a guerra, covarde, vai embora. Fica 20 mil.
E Deus fala para ele: não vai ser com esses 20 mil que vocês vão vencer a guerra. Porque Deus queria mostrar para aquele povo uma pequena quantidade. Ele vai mostrar para o povo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o dono dos exércitos, vai vencer aquele povo com um pouquinho de soldado. E Deus quer mostrar para eles. E desses 20 mil, Gideão faz mais um teste. Deus fala para eles: eles vão lá, Gideão, pega esses 20 mil, coloca ele na beira do rio e fala para esses soldados tomarem água. E os soldados, irmãos, eles vão na beira daquele rio, daquele lago, tomar água. E fala para Gideão assim: olhe, preste bem atenção, separa os soldados que, quando abaixarem no rio e pegar a água com a mão e trazer na boca, esses você separa. E um punhado ali vai, que são os 300, pega a água na mão, põe na boca e está esperto. Esse Gideão, você separa. Aí Gideão olhando ali, vem outros soldados, ajoelham, põe a boca na água, e Deus fala: separa estes, Gideão. Porque Deus, irmãos, estava separando esses, estava colocando a boca na água, porque esses, irmãos, não estavam atentos. O que eu falei para os irmãos agora no começo? Que 132 mil soldados eram acostumados a ajoelhar e servir outros deuses. Deus, irmãos, estava separando milhares de soldados, porque eles eram acostumados a ajoelhar na presença de Deus. Não sei se os irmãos entenderam. Eu custei um pouco, muito para entender isso aí. 300 ele escolheu, que levou a água na boca e estava atento. E os que estavam acostumados a ajoelhar diante de deuses, ajoelharam e colocaram a boca na água. E Deus sabia que esses eram adoradores de estátuas. E ali Deus fala para ele: esses você mandam embora. E ali ficou os 300 que iriam vencer a guerra do nosso Deus. E Gideão, irmãos, ele pega esses 300, leva ali perto dos medianitas. E eu pregando aqui, irmãos, eu fiz a conta errada. Era 32 mil o povo de Israel e 120 mil medianitas. Eu, por estar muito nervoso aqui na frente, a gente aqui na frente, quando vai pregar a palavra de Deus, fica nervoso, às vezes esquece de tudo, dá um branco. Mas não era 32 medianitas que eu falei para os irmãos, era 120 mil medianitas, irmãos, e 32 mil soldados de Israel. E nesses 32 mil, 300 iriam lutar contra 120 mil homens de um exército. E Gideão, irmãos, está ali, e Deus dá uma sabedoria enorme e fala com Gideão: Gideão, esses 300 soldados que você tem, pega 100, dê buzinas nas suas mãos. Com mais 100, você dá cântaros nas suas mãos. Com mais 100,
você dá tochas de fogo nas mãos dele. E neste momento, irmãos, de madrugada eu creio, lá para as 2, 3 horas da manhã, Gideão ele fala, os 300 dele: o que eu vou fazer agora, eu li para os irmãos no começo, o que eu vou fazer agora, vocês me copiem e façam o que eu vou fazer agora, neste momento. Eu não sei explicar para os irmãos como Gideão fez, mas Gideão ele foi na frente. Eu creio que ele foi na frente, pegou aqueles cantos que estavam ali na mão dele, irmão, começou a quebrar.